A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que nos assiste pelo canal do YouTube, seja muito bem-vindo. Eu queria começar falando nesta noite sobre expectativa e realidade, que na verdade é o tema da ministração desta noite. E a Tati, do início da ministração de um dos louvores dela, ela falou sobre a graça, sobre agradecer ao Senhor pelo ano que passamos, por tudo aquilo que vivemos, que na verdade todos os fins de ano, todos os finais de ano, pelo menos eu tenho como costume fazer uma retrospectiva daquilo que nós passamos ao longo do ano. Já estamos numa expectativa daquilo que o Senhor vai preparar para nós no ano seguinte. E não deixe de criar expectativas, não deixem de criar algo no coração de vocês, para que o ano seja de fato sobrenatural, um ano que nós vamos passar melhor do que passamos no ano de 2022. Não é proibido você criar essa expectativa. O proibido de você criar essa expectativa é que ao longo dessa expectativa que você criou, com certeza, algumas coisas que você criou de expectativa, elas serão frustradas. Porque nós planejamos, mas a resposta, ela vem do Senhor. E nós temos que crer nas promessas, nos milagres, na palavra do Senhor. Então, crie mesmo expectativa, mas se algo não der certo ao longo do ano de 2023, não se frustre nem fique triste, porque o Senhor, Ele continua no controle de todas as coisas. Mas, pastor, hoje estamos praticamente no começo do ano, no começo do mês de dezembro. Sim, mas eu tenho certeza que algumas pessoas que estão aqui já estão projetando o ano de 2023. Ou será que é só eu que estou fazendo isso? Isso é uma realidade hoje, que na verdade todas as vezes que o ano vai se findando e a gente vai criando essa perspectiva, vai criando essa expectativa. E é normal de acontecer isso, do planejamento, daquilo que não deu certo, e a gente vai ajustando as coisas. E na nossa vida de crente, nós temos que sempre estar pautado, não naquilo que criamos, não naquilo que pensamos, mas na palavra do Senhor. Ela que vai nos dar um norte, ela que vai nos direcionar, ela que vai falar que sim, que não, talvez, mais tarde, não, espere mais um pouco. Então, nossa expectativa tem que estar sempre no Senhor, sempre no Senhor. E diante disso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, em um dos profetas menores. Na semana passada nós falamos de um profeta maior, Isaías. Hoje nós vamos falar sobre um profeta menor, que é Jonas. Jonas capítulo 1, abra aí Jonas capítulo 1. Nós vamos ler apenas os versos 1 ao 3, e deixe aí no livro de Jonas que nós vamos ler um outro capítulo nesse mesmo livro. Encontraram Jonas, para ficar mais fácil para você entender e compreender, Jonas é o 8º livro de trás para frente. Depois de Malaquias, ele é o 8º. Aliás, antes de Malaquias, perdão. Amém? Todos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: o Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai. Uma pausa. Jonas, o significado de Jonas em hebraico é pombo. Amitai, o seu pai, quer dizer verdadeiro e leal. 2. Olha só Deus falando para ele: apronte-se e vá para a grande cidade de Nínive. Anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas se aprontou, mas foi na direção contrária, a fim de fugir do Senhor. Desceu ao porto de Jope, onde encontrou um navio que estava de partida para Tarsis. Comprou a passagem, embarcou para Tarsis, a fim de fugir do Senhor. Avancem lá para o capítulo 3, versos 1 e 3. Nesse capítulo o Senhor vai dar uma segunda chance
a Jonas para fazer aquilo que Deus havia determinado a Jonas. E a palavra do Senhor diz assim: depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Desta vez, Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário 3 dias para percorrê-la inteira. Pausa aqui. Um pouco de contexto dessa história de Jonas, o profeta menor. Jonas, ele foi um profeta em Israel durante um reinado próspero, porém espiritualmente sombrio, de Jeroboão, que ele era rei de 793 até 753 a.C. Apesar das fraquezas desse rei Jeroboão, como está descrito lá em 2 Reis, capítulo 14, verso 23 a 24, depois vocês leem essa história, que é muito interessante para você contextualizar, para você se inteirar nesta história que nós estamos falando de Jonas. Mas Deus, ele permite certas coisas para que o propósito dele se cumpra na minha e na sua vida. Talvez você se pergunte como é que Jeroboão foi um rei de Israel perverso. Mas nós vamos entender porque ele foi rei, porque Jonas, ele tinha que profetizar naquela cidade. Um pouco mais à frente, depois vocês vão ler em Naum o que aconteceu com aquela cidade de Nínive. Mas isso fica para uma outra pregação, para uma outra oportunidade. O livro de Jonas, ele vai registrar a visita do profeta em Nínive, cidade importante no Império Assírio. Naquele tempo, o poder da Síria havia crescido, e durante aquele tempo, o reinado de Joás e de Jeroboão em Israel, a Síria teria perdido o seu poder, teria perdido a liderança, fez lideranças, e isso enfraqueceu o poder daquela cidade. Então Jonas foi pregar a Nínive, quando o império assírio já não estava tão poderoso como se mostrava. E alguns anos depois da visita de Jonas a Nínive, a Síria, ela começou a ganhar força naquele território novamente em todo o seu oriente. E algumas décadas depois, Jonas, os assírios saquearam Samaria e destruíram Israel, o reino do norte. Um século depois, o profeta Naum, como eu disse a vocês, de Judá, anunciou a destruição de Nínive, assim trazendo tudo aquilo que vocês já entenderam, já compreenderam. Espero que vocês já tenham lido algumas vezes esse livro de Nínive, porque era uma cidade perversa, era uma cidade idólatra. Por isso que um pouco mais à frente, outro profeta menor vai falar sobre a destruição desta cidade. Notem que diante de toda essa circunstância, o profeta Jonas, ele foi levantado para profetizar sobre aquele povo, para trazer arrependimento àquele povo. Porém, vocês lerem um pouquinho mais à frente, aquele povo de fato se arrependeu, mas passaram-se alguns anos, algumas décadas, mas o povo continuou se pervertendo, até que o Senhor já estourou de paciência e pediu que destruísse aquela cidade. Isso é o contexto do livro de Jonas, da cidade de Nínive. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a bondade e a misericórdia de Deus, a paciência que o Senhor tem para comigo e para com a sua vida, a mesma paciência que Ele teve com os ninivitas, a mesma paciência que Ele teve com o profeta Jonas, porque de primeiro momento Jonas foi levantado, disse que sim, eis-me aqui, mas foi totalmente ao contrário daquilo que Deus havia ordenado para ele fazer. E pasmem, livro de Jonas, muitas vezes nós apenas assimilamos esse livro ao grande peixe que engoliu Jonas. E de fato nós temos que também assimilar, porque também fala sobre isso, mas não é só sobre isso, não é simplesmente sobre aquele grande peixe que engoliu o profeta Jonas, mas esse livro vai falar sobre
Deus especificamente. Tudo está apontando para o Senhor, tudo está apontando para aquilo que o Senhor está fazendo naquela cidade em Jonas, através de Jonas. O livro de Jonas é sobre a verdadeira vontade soberana de Deus. Como é que nós vamos reagir à vontade de Deus? Como é que nós estamos reagindo? É sobre o amor de Deus, também como nós compartilharemos a mensagem com outras pessoas. Muitas vezes o Senhor nos diz para fazer algo e nós falamos que vamos fazer, mas nós não fazemos. Como diz aqui em Jonas capítulo 1, verso 3, o Senhor deu esta mensagem a Jonas, mas Jonas se aprontou e foi para outra direção totalmente diferente. Havia uma rebeldia no coração de Jonas. E o primeiro ponto que eu quero deixar para vocês é que nós não entendemos, mas Deus conduz os seus planos à consumação, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Pastor Paulinho disse isso domingo passado, Jó 42:2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Tudo que o Senhor disser, tudo que Ele determinar, vai acontecer na minha e na sua vida, como aconteceu naquela cidade de Nínive. A cidade de Nínive não aconteceu, não foi criada assim. Está escrito lá em Gênesis, desde Gênesis essa cidade já existe. O capítulo 1, verso 3 que nós lemos, Jonas pensou que podia ser mais sábio do que Deus. Ele tentou mudar a agenda de Deus. Ele tentou escapar de Deus e fugir para Tarsis. Deus não mandou ele ir para Tarsis. Deus mandou Jonas ir a Nínive. O Senhor tem te mandado ir aonde? Qual lugar, qual é a direção que o Senhor tem mandado você ir? Mas você tem relutado em ir para outro lado. Talvez Deus está te mandando você ir para o oeste, mas você tem ido para o leste da cidade. Talvez nesta noite você precise recalcular a rota do seu GPS. Talvez nesta noite a sua expectativa seja diferente da realidade que você está passando. Expectativa é o estado ou qualidade de esperar algo que seja viável ou provável que aconteça. Provável que aconteça não é que vai acontecer. A realidade é aquilo que existe verdadeiramente. É uma circunstância real. É algo que é palpável. Essa é a realidade. O nosso professor do seminário diz que sobre real e o ideal, nós estamos num mundo real. Aliás, e nós estamos pensando no ideal. Qual que era o mundo ideal para nós? Viver em paz, sem guerra, a política caminhando bem, o nosso país prosperando, a igreja não sendo perseguida, os crentes cumprindo o seu papel, lendo a Bíblia. Isso seria o ideal, mas nós estamos no real. A realidade é totalmente diferente. E nós temos que lutar contra isso todos os dias das nossas vidas. Por isso que eu digo que a expectativa versus realidade é totalmente diferente. Nós podemos criar uma expectativa, mas quando a realidade vier, não fique frustrado com aquilo que você criou no seu coração de expectativa. Não podemos fugir da presença de Deus e muito menos dos seus planos. Nós temos que aceitar, entender, compreender que é o Senhor que conduz a minha e a sua vida, ou pelo menos deveria.
O salmista Davi, lá no Salmo 139, é um dos salmos mais lindos da Bíblia, vai dizer lá no 7 a 10, para onde me exaltarei do teu espírito, para onde fugirei da sua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então não adianta você fugir da presença do Senhor, dos planos do Senhor, porque uma hora você vai trombar com esse Deus. A gente sempre usa este exemplo, quando você está na Castelo Branco e você bate de frente com um caminhão, você vai sair como você está? Não. É a mesma coisa quando nós encontramos o Senhor. Não tem como nós sairmos a mesma coisa. Nós vamos sair diferentes. Nós temos que ser diferentes. Ninguém frustra os desígnios do Altíssimo. Ninguém frustra os desígnios do Deus, o Todo-Poderoso. Ninguém pode esconder daquele que tudo vê. Nós achamos que podemos se esconder, mas Ele está com os seus olhos fitos em nós. Não adianta correr, não adianta se esconder, porque os olhos do Senhor tudo vê. Os caminhos do Senhor, eles são perfeitos. A vontade de Deus é soberana. O Senhor deu uma ordem a Jonas: vá à cidade de Nínive, e não a Tarsis. Qual é a ordem que o Senhor já te deu? Para onde ainda você tem que ir? Ou para onde você deixou de ir? Desobedeceu a ordem do Senhor? O que o Senhor tem falado com você que nos assiste aí pelo canal do YouTube? Um outro ponto importante que nós podemos tirar de lição desses versículos que nós lemos do capítulo 1 e do capítulo 3, é que Deus está no controle da história e dos elementos da natureza. Lá no livro de Jonas, ele também está no controle da natureza. No final do capítulo 4, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Deus governa sobremaneira o universo, tudo o que Ele fez foi perfeito, os céus e a terra, e tudo que nela há. Não há 1 centímetro sequer que Deus não esteja presente, fazendo cumprir a sua vontade, a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. A vontade do Senhor é soberana sobre todas as coisas. Não apenas Nínive estava sob o olhar de Deus, mas o vento, o mar, o peixe, as plantas, tudo. Quem mandou aquela tempestade não foi por conta de Jonas, mas foi Deus, através de Jonas. Não foi porque Jonas pulou no mar, ou os marinheiros jogaram Jonas no mar, foi o Senhor que parou aquela tempestade. Tudo que acontece na minha e na sua vida tem a ver com o Senhor. Nada foge do seu controle, nada foge aos seus olhos. Tudo Ele vê, tudo Ele ouve. No momento oportuno as coisas vão acontecer. O mesmo Deus que amava os ninivitas, também levantava uma tempestade no mar, que preparava um grande peixe para tragar Jonas. Vemos no livro do profeta Jonas, que os homens, os peixes, os vermes e as plantas estão a serviço do Deus Todo-Poderoso. Todos estão a serviço do Senhor. Ele domina sobre o mundo espiritual, Ele domina sobre o mundo material, Ele reina sobre todo ser humano, sobre o animal, sobre o vegetal, Ele reina sobre todos. Ele é o grande, Ele é o Deus das grandes e das pequenas coisas. Ele é um Deus dos pequenos e dos grandes detalhes.
Mas nós temos que saber, entender e perceber, ter essa percepção, essa sensibilidade de ouvir, de sentir a voz do Senhor. O Senhor, Ele se importa com uma grande cidade e até mesmo com os animais da terra. Como está escrito lá no 4:11, vamos lá mais para frente, olha só o que diz, no final. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão desta grande cidade? Jonas, ele foi levantado para profetizar, para alcançar aquele povo. Mas também Jonas não queria que o Senhor derramasse a sua graça, a sua misericórdia sobre aquela cidade. Até porque ele começa um discurso com o Senhor, no capítulo 4. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Estou lendo 4:1. Então orou ao Senhor: antes de sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi de Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Está pronto para voltar. Algumas versões estão dizendo se arrepender e não trazer calamidade. Agora tira a minha vida, Senhor. O próprio profeta Jonas não estava sendo misericordioso com aquela cidade. Estava indo contra a vontade do Senhor. E muitas vezes eu e você temos ido contra a vontade do Senhor. Temos nos rebelado com Ele, com a decisão dEle. Eduardo não vai por esse caminho, vai por aquele. Não, Senhor, eu quero ir por esse. Vai então, quebra a cara. Somos rebeldes à vontade do Senhor. Não, muitas vezes não ouvimos a voz dEle. Queremos decidir por nós mesmos. E o Senhor respeita isso. Respeita. Sabe, queridos, o Senhor não está preso a nós. Sabe por quê? Porque Ele é fiel à sua palavra. Aquele que Ele disse, Ele vai cumprir, independente de mim e de você. Independente de mim, independente de você. Um outro ponto importante para nós aprendermos aqui nesta noite: Deus é fiel e sua fidelidade é maior do que a infidelidade do homem. Ou seja, independente de mim e de você, o Senhor continua sendo fiel. O Senhor continua nos dando livramento. Apesar da minha e da sua rebeldia, o Senhor continua nos livrando dos intentos malignos. Foi assim que aconteceu com os ninivitas, aquele povo rebelde. Jonas, ele foi infiel a Deus, desobedecendo a sua ordem. Mas Deus foi misericordioso e fiel a Jonas, não destruindo por essa decisão, e nem lhe retirando o ofício de ser embaixador de Cristo. Percebam que o Senhor não está vendo lá, nós estamos vendo aqui, mas o Senhor enxerga lá na frente. O propósito é maior do que aquilo que nós estamos pensando ou imaginando. E às vezes nós não queremos esperar. Ao invés do Senhor nos destruir nas nossas fraquezas, Deus, Ele nos restaura. Como diz lá em 2 Coríntios, através do apóstolo Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, a minha graça te basta. Foi isso que ele diz ao apóstolo Paulo nas cartas aos Coríntios. Ao invés dele nos esmagar, que nós merecemos sim ser esmagados por conta dos nossos pecados e dos nossos fracassos, Deus nos ensina por intermédio da nossa fraqueza. Algo que eu e você estamos passando, com certeza, vai servir de testemunho para outros lá na frente. Então seja forte, seja corajoso, não desista no meio do caminho, volta para o caminho que o Senhor te designou. A missão de Jonas jamais teria sido um sucesso se dependesse dele.
Nínive se converteu a Deus não por causa de Jonas, mas apesar de Jonas. As coisas acontecem não é por mim e sua causa, é por causa dele, é apesar de nós. O sentimento de Jonas, o profeta Jonas, era contrário à salvação daqueles que estavam ouvindo. Como é que o Senhor pode ter misericórdia e eu não? O Senhor teve misericórdia daquele povo, e o Senhor queria que Jonas tivesse misericórdia daquele povo. A motivação de Jonas não estava alinhada com a motivação de Deus, que era o quê? Salvar os ninivitas. Jonas não queria que aqueles pagãos perversos tivessem a oportunidade de se arrepender. Como muitas vezes eu e você temos, aliás, não temos a paciência de pregar, de ensinar. De fato nós queremos, é que morra mesmo, vai para o inferno. Ou será que é só eu que penso assim? É uma pessoa que deu risada lá atrás. Acho que também ela participa dessa mesma situação que eu. Queridos, nós somos feitos de carne e osso, nós somos homens falhos, fracos e pecadores, mas todos os dias nós temos que ter, Gálatas 5, a partir do 22, os frutos do Espírito cravado no meu e no seu coração. Ter paciência, mansidão, domínio próprio, longanimidade. Caminhar mais 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, não importa, até que aquela pessoa entenda. E Jonas não teve essa paciência. Não teve. O Senhor não está preocupado com aquilo que a gente acha ou com o nosso achômetro. Ele está preocupado com o propósito dele. Nós fomos chamados para um único propósito: anunciar as boas. Anunciar as boas novas. Foi para isso que nós fomos levantados, para testemunhar os grandes feitos do Senhor. E quantas coisas o Senhor tem feito na minha e na sua vida. Apesar dos questionamentos de Jonas, Deus realizou o maior milagre evangelístico da história naquela cidade. Apesar de Jonas. Olha só o que está escrito 3, lá no capítulo 3, 6. Isso é uma coisa mais linda, irmãos. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia, desceu do trono, tirou as vestes reais e vestiu-se de pano de saco, sentou sobre um monte de cinzas. Então o rei, seus nobres, enviaram um decreto a toda a cidade. Ninguém, nem mesmo os animais de seu gado e de seus rebanhos, poderá comer ou beber alguma coisa. Ou seja, o rei anunciou um jejum àquela cidade. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco, e todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, contentará sua ira ardente e não destruirá. Quando Deus ouviu o que fizeram e como deixaram os seus maus caminhos, voltou atrás e não destruiu como havia ameaçado. Sabe, queridos, quando nós nos posicionamos na presença do Senhor, algo acontece, e esse algo acontece, algo glorioso. É algo glorioso. Haja vista, como eu disse lá no livro de Naum, esses mesmos ninivitas ouviram a voz do Senhor, obedeceram, mas um pouco mais à frente, lá em Naum, no profeta Naum, vocês vão ler depois a história, e vão perceber que o Senhor destruiu a cidade de Nínive. Porque não seguiram, não entenderam, não continuaram, não perseveraram naquilo que o Senhor havia falado. Um outro ponto importante, eu já estou finalizando.
Deus tem ouvidos atentos para ouvir as nossas orações. Deus ouviu até mesmo a oração daqueles marinheiros e os poupou. Abre lá em Jonas 1,13. Em vez disso, os marinheiros remaram ainda com mais força para levar a embarcação à terra, mas não conseguiram, pois o mar tempestuoso havia se tornado muito violento. Então clamaram ao Senhor, dizendo, antes um pouquinho eles estavam clamando aos deuses dele, depois eles mudaram para o Deus de Jonas. Ó Senhor, não nos deixe morrer por causa deste homem, e não nos responsabilizes pela morte dele. Ó Senhor, Tu sabes os motivos por que enviastes esta tempestade sobre ele. Deus ouviu o clamor de Jonas nas entranhas daquele grande peixe e o livrou da morte. Deus ouviu o clamor daqueles ninivitas e também o salvou. Deus ouviu as queixas do profeta rebelde e o repreendeu com amor. Quando chegamos ao fim das nossas forças, Deus se manifesta abrindo-nos uma porta na presença dEle, nos dando uma oportunidade, aliás, mais outras oportunidades, ou quantas oportunidades você quiser, mas cuidado, lembre-se, na quarta-feira passada eu disse que o tempo está acabando, e de fato está mesmo. Quantas mais oportunidades você vai querer, ou você vai precisar? O dia é hoje, não é amanhã, não é depois, é hoje. O Senhor nos dá uma oportunidade hoje. Basta o seu dia o próprio mal, é dia após dia. Ah, mas eu quero uma oportunidade no dia 1º de janeiro de 2023. Talvez você não tenha. A oportunidade é agora, é já. Quando as circunstâncias nos encurralam, parece que a tragédia se torna inevitável, mas o braço forte de Deus nos traz à tona. Lembre-se que eu disse que os ouvidos do Senhor estão abertos para nos ouvir, e os seus braços prontos para nos segurar. Na verdade, as intervenções de Deus nas histórias são uma resposta às nossas orações, à oração do seu povo. Ele jamais desampara aqueles que nele esperam. Jamais. Um outro ponto, Deus é Deus de todos os povos e não aos judeus. Jonas achava que Deus podia só ser Deus dos judeus. Deus, ele não é uma divindade tribal, ele é Senhor dos exércitos, ele é Senhor do universo. Deus, ele se importa com todas as nações, com todas as gerações. Sabe qual é o seu plano? Abençoar as famílias da terra por intermédio do seu povo, por intermédio meu e seu. Paulo diz lá em Romanos 3, 29 e 30, é porventura Deus somente dos judeus? Não, o é também dos gentios, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Ele é Deus dos judeus, mas também é Deus dos gentios, porque nós estamos aqui. Nós somos alcançados pela graça maravilhosa desse Deus. Porque hoje era para nós estarmos sei lá onde. Eu nem posso imaginar onde eu estava neste momento se eu não tivesse entendido e compreendido o plano de salvação do Senhor na minha vida. E eu queria chamar o pessoal do worship. E eu já estou finalizando. E eu quero concluir dizendo que o livro de Jonas
ele está repleto de milagres. E não apenas do fato de Jonas ter sido engolido por aquele grande peixe que está escrito nesses capítulos, e ainda mais ter sobrevivido. Não é somente sobre isso, é sobre a graça, é sobre a vontade de Deus. Como eu disse, foi Deus que enviou a tempestade atrás de Jonas. Foi Deus que acalmou o mar quando Jonas foi lançado para fora do navio. Foi Deus quem deu ordem ao peixe e o mesmo engoliu Jonas. Foi Deus que preservou Jonas 3 dias e 3 noites lá na barriga do peixe. Foi Deus que preservou. É o mesmo Deus que fez o seu único filho ressuscitar ao 3º dia daquela cruz. É o mesmo Deus. Foi Deus que quebrantou, que preparou, que produziu o quebrantamento naquele povo rebelde, que eram os ninivitas. Foi o mesmo Deus que ofereceu graça e misericórdia para aquele povo. Foi Deus quem fez brotar uma planta lá no final do capítulo 4 para trazer sombra e alento ao profeta. Apesar do profeta, essa mesma planta que o Senhor fez crescer, é a mesma planta que Deus fez secar. Sabe, queridos, a nossa expectativa é totalmente diferente da realidade de Deus. A expectativa de Jonas era fugir para Tarsis, mas a realidade era para ele pregar em Nínive. Qual que é a sua expectativa para hoje? Qual é a sua expectativa para amanhã ou para esta semana? O que você está gerando aí no seu coração para este ano ou para o ano que vem? Mas não se esqueça que a realidade de Deus é diferente. O que o Senhor está preparando para mim e para você é muito maior e melhor daquilo que a gente pensa ou imagina. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. Sabe, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós andamos por caminhos tortuosos, ao qual desagrada ao Senhor. Talvez nesta noite você esteja nesse caminho, mas o Senhor nesta noite Ele quer dar uma oportunidade a você para mudar, para voltar deste caminho e seguir o caminho que Ele designou a você. É você e o Senhor. Nós, pastores, não estamos aqui para te julgar, e muito menos para apontar o dedo. Nós estamos aqui para mostrar o caminho, e o caminho não sou eu que estou mostrando, é a Bíblia. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e nós estamos precisando dessa vida. A vida que só o Senhor Jesus, Ele pode nos dar. Só o Senhor pode nos curar. Só o Senhor pode nos transformar. Só o Senhor pode nos libertar. Só o Senhor pode trilhar este caminho tortuoso que estamos caminhando em bênção. Mas para isso você tem que voltar ao caminho, voltar à essência, voltar ao primeiro amor. Então você aí no seu lugar, enquanto a banda toca e canta, faça essa reflexão aí no seu lugar. Lembre-se, expectativa e realidade. Fecha os teus olhos, é você e Deus. Você que nos assiste aí de casa, é você
e Deus, pare tudo o que você está fazendo agora, neste momento, feche os teus olhos, apesar do conforto da sua casa, o conforto do sofá, ou aonde quer que você esteja, feche os teus olhos, se concentre naquilo que o Senhor está falando, naquilo que Ele vai falar. Pai, nesta noite nós queremos nos prostrar diante de Ti, Senhor. Nesta noite nós queremos lhe pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Queremos pedir perdão, Senhor, pela expectativa que criamos em nosso coração e não deu certo, e ficamos entristecidos, ficamos emburrados. Pai, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai. A nossa expectativa está no Senhor, a realidade está no Senhor, e nós queremos, ó Pai, a Sua vontade, queremos que se cumpra em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, toma nas suas mãos cada família aqui representada, Senhor. Pai, eu não os conheço profundamente, eu não os conheço na intimidade, mas o Senhor sabe, Pai, o coração de cada um dos teus filhos, ó Pai, a cada um dos teus filhos que nos assiste, Pai, por este canal do YouTube. Pai, em nome de Jesus, sonda o nosso coração, Pai, veja se há algum caminho mau que não tem te agradado, Pai. Senhor, nesta noite nós queremos algo diferente, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra de confronto aos nossos corações, porque sabemos, ó Pai, que o Senhor ama, Pai, os teus filhos. O Senhor corrige aquele que ama, Pai, e nós queremos ser corrigidos pelo Senhor em todo o tempo, Senhor, através da sua palavra. Pai, que a cada dia nós possamos ser confrontados, ó Pai, que a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós possamos, ó Pai, mudar a direção, e a direção tem que ser o Senhor. Nos perdoe, Senhor, em nome de Jesus, Pai, por muitas vezes mudar a direção. Muitas vezes o Senhor tem nos apontado para um lugar, mas nós queremos ir para o outro lugar, e muitas vezes esse lugar, ó Pai, não é fácil, mas o Senhor está conosco. Nós queremos muitas vezes ir pelo fácil, Senhor, porque nós somos acomodados, Pai. Nos perdoe pela nossa acomodação. Gera em nós nesta noite a ousadia, Senhor, de, Senhor, pregar o Seu Evangelho, de andar nos Seus caminhos, de andar na Sua verdade, e a Sua palavra é a verdade, Pai. Senhor, nos perdoe por andar, ó Pai, muitas vezes em caminhos que desagradam ao Senhor, andar em caminhos tortuosos, Pai, que nesta noite, Pai, o Senhor venha, Senhor, a parar, ó Pai, em nome de Jesus, as nossas arestas, ó Pai. Senhor, nesta noite nós queremos algo diferente. Nesta noite nós queremos, ó Pai, voltar ao primeiro amor, voltar à essência do Evangelho, Pai, voltar para os caminhos benditos do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toma nas suas mãos as nossas vidas, nos leva, Senhor, em paz, nos leva, Senhor, em segurança. Gera em nós, ó Pai, todos os dias o desejo de Te adorar, o desejo de Te exaltar, o desejo, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, de ouvir a Sua voz, o desejo, ó Pai, em nome de Jesus, de ter intimidade com o Senhor, de conhecer quem é o Senhor através da Sua palavra. Não ouvir Deus apenas de ouvir falar, mas nós queremos andar, caminhar contigo, Pai, em novidades de vida todos os dias, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva. Que as pessoas olhem para nós e vejam o Senhor em nós, Pai. Que nós possamos testemunhar os grandes feitos. Que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, sermos, ó Pai, Bíblias ambulantes, ó Pai. Que nós possamos ser a esperança para aquele povo que espera no Senhor, que espera pelo Senhor, que quer ouvir uma palavra do Senhor. Que nós possamos ser, ó Pai, esses agentes transformadores. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a consolação do Espírito Santo seja comigo, seja com vocês, em nome de Jesus. Vão na paz e tenham uma excelente noite. Aleluia.
Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!